Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde da igreja com a gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, os versos 15 e 16, a parte A. Mateus, capítulo 7, e os versos 15 e 16, a parte A. Então, assim nos diz na palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, te somos gratos pela tua igreja estar aqui hoje reunida em teu santo nome. E nós queremos te louvar, nós queremos aprender mais de ti, Senhor. Por isso estamos aqui. Venha, Paizinho, falar aos nossos corações a palavra do teu coração. Venha nos consertar, nos corrigir se for preciso, Senhor. Venha, enfim, falar-nos da tua vontade para as nossas vidas. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Simão, o mágico. No capítulo 8 do livro de Atos, nós temos um relato também muito interessante de um homem que foi chamado na Bíblia de Simão, o mágico. E a partir do verso 9, vamos para Atos agora. Atos capítulo 8, os versos do 9 ao 13. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versos do 9 ao 13. Você viu que em Mateus diz para se acautelar dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E vamos agora ver na prática, na Bíblia, um exemplo muito vivo disso. Atos capítulo 8, versos do 9 ao 13. Diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Certo? O homem era um mágico, ele praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ele insinuava, ele se fazia passar como... Você já viu aquele tipo do mágico que chega lá cheio de mistério, fazendo desaparecer uma coisa, aparecer outra coisa, desaparece aqui, aparece ali? Truque, só truque. Mas é claro que eles têm todo um jogo de cena para impressionar as pessoas, porque ele quer enganar, na verdade. Não vou dizer que não gosto de ver o mágico trabalhando. É uma coisa interessante, como é que ele consegue fazer aquilo, né? A rapidez, os truques, mas a gente sabe que aquilo ali é mágica, é ilusão, só é mágica. E este Simão enganava, iludia o povo de Samaria. Ele vivia inclusive disso, enganando o povo, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior.
olha o que é que as pessoas diziam: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha a mistura que eles faziam. O homem era um mágico, fazia mágicas, mas o povo achava que ele agia pelo poder de Deus. Então esse homem aqui, certamente ele andava rodeado de muita gente. Ele fazia grandes prodígios, grandes maravilhas, mas a Bíblia diz com todas as letras que ele enganava, que ele iludia o povo de Samaria. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então o homem fazia muito tempo que vinha iludindo o povo com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. E agora eu desperto a atenção da igreja para esse detalhe. O próprio Simão abraçou a fé. Olha que interessante. O Simão, o mágico que era importante, que era reconhecido, ele viu Filipe, em nome de Jesus, realmente realizando sinais e prodígios e maravilhas, e ele, diz a Bíblia aqui, que ele abraçou a fé. E tendo sido batizado, irmão, você prestou atenção aqui? O homem foi batizado no meio dos outros, foi batizado também. Ou seja, se batizaram ele, acreditaram que ele havia se convertido, certo? E tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, andava de olho, vendo tudo que Filipe fazia, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ficou claro? Quem era esse Simão? Um mágico. Ele iludia o povo e o povo pensava que ele agia pelo poder de Deus. Seguiam ele. Nesse meio tempo chega o homem de Deus, o pregador, Filipe, que evangelizava as pessoas, e as pessoas que iam se convertendo iam sendo batizadas, e este Simão se juntou a eles. Teoricamente se converteu, foi batizado e ficou acompanhando eles lá, acompanhava Filipe onde ele ia, e ele extasiado vendo o que Filipe fazia. Certamente ele, na condição de mágico, queria tentar ver se conseguia descobrir como é que Filipe fazia os truques. Qual era o segredo de Filipe? Como é que ele conseguia fazer os truques que ele, com todo o conhecimento de magia que ele tinha, ele não conseguia fazer igual. Por isso ele seguiu, porque se ele comparasse o que ele fazia com o que Filipe estava fazendo e ele achasse que ele sabia fazer aquilo ali, isso aí não é concorrência para mim, eu vou seguir fazendo o meu trabalho. Mas ele se sentiu meio que perdido. Como é que ele ia continuar enganando as pessoas se o outro lá fazia, no entendimento dele, truques que ele não conseguia entender como é que fazia? E ele disse: rapaz, esse cara é um mágico muito maior do que eu sou, eu tenho que encostar nele para ver se eu aprendo. Como é que eu consigo aprender? Então nós vimos nesse texto que Simão, na verdade, ele se mostrava ao povo de Samaria como se ele fosse uma espécie de Deus, porque as pessoas reconheciam nele o poder de Deus. Ele fazia truques e as pessoas olhavam os truques e diziam: esse é o grande poder de Deus. Como o homem é fácil de ser enganado, como a criatura humana se ilude, se engana, como se deixa levar por esses sinais e dá o crédito como se viesse da parte de Deus. Irmãos, o povo de Samaria o considerava um semideus, e nós achamos essa alusão, conforme eu li, nos versos 9 e 10, onde fala o poder de Deus, o grande poder. E assim, o ponto que eu quero deixar claro é que Simão conhecia melhor o plano e o programa do diabo que o homem comum nas ruas. E isso nos leva a compreender, queridos, a sua profunda admiração quando Filipe chegou na cidade, quando Filipe começou a operar milagres por meio do verdadeiro poder do Espírito Santo.
que fazia a magia de Simão parecer amadorismo. Julgando por suas ações subsequentes, parece que ele concluiu que Filipe era um adepto mais avançado do que ele, porque na verdade, cá entre nós, Simão servia a quem? A Deus? Não, ele fazia magia, ele servia a Satanás. Quando ele viu Filipe fazendo, no entendimento dele, mágicas, ele deve ter pensado que Filipe era um mestre na magia mais esclarecido, mais avançado do que ele. Eu venho do Espiritismo e a gente conhece essas coisas, principalmente no meio da Umbanda, da Quimbanda. A gente sabe que tem alguns que são mais elevados do que os outros, mas eu não quero falar sobre isso, não vem ao caso aqui. Observe que no verso 13 diz: o próprio Simão abraçou a fé, e isso chama muito a minha atenção. Abraçou a fé, isto é, se ele abraçou a fé, ele aderiu, ele acreditou, ele confiou no ensino de Filipe, ele abraçou a fé. A tradução aqui sugere que o Simão obviamente creu no ensino de Filipe, mas não na salvação em Jesus Cristo. E aqui está a diferença. Ele creu no ensino, mas não na salvação. Vamos ver por quê? Observe atentamente que após ser batizado, ele ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais, vendo as grandes maravilhas que se faziam através do Espírito Santo de Deus. Ele estava atônito, ele estava como que extasiado. E agora, se nós terminássemos a história aqui nesse ponto, sem dúvida muitos diriam que como Simão creu e foi batizado, talvez você dissesse, ele creu, foi batizado, ele tornou-se um cristão, e a despeito da evidência em contrário, alguns inclusive ainda acreditam nisso, que Simão se converteu realmente, que ele se tornou um cristão, ele foi batizado, porque a palavra diz: se creres e fores batizado. Mas para você ver que é preciso um pouco mais do que apenas crer e apenas ser batizado. Nós vamos ver isso nesta noite. Se eu terminasse aqui, talvez você acreditasse, quem sabe, que ele tinha se tornado um cristão. No entanto, essa inferência está baseada em uma evidência incompleta, e ela é extremamente duvidosa em vista do que aconteceu depois. Quando a gente segue lendo a narrativa, nós vamos entender melhor. Na verdade, se nós olharmos para os relatos do ministério terreno do nosso Senhor Jesus, nós encontramos diversas ocasiões em que ele curou as pessoas, ele restaurou a visão aos cegos, ele ressuscitou os mortos, ele realizou muitos outros milagres. No entanto, se nós lermos atentamente os relatos, nós vamos ver que em muitos desses casos não há nenhuma menção que a salvação individual foi obtida. É verdade ou não é? Vimos que a pessoa foi curada, mas não fala que ela foi salva. Em alguns casos vai, a tua fé te salvou. Nesse caso, há evidência de que a pessoa, Jesus reconhece que ela havia sido salva. Mas tantos e tantos e tantos casos, nós não temos a evidência de que aquelas pessoas que foram tratadas e curadas por Jesus tivessem alcançado a salvação. Aquelas 5.000 pessoas que foram alimentadas lá com os peixinhos e os pães, nós vamos ver na sequência da caminhada de Jesus que eles foram tudo embora e saíram dizendo: duras são essas palavras, quem as poderá suportar? Não quiseram. Então você vê, acompanhar muitas vezes uma igreja, caminhada numa igreja, a pessoa chega até, aceita Jesus, vem aqui, se mistura, anda no meio, acompanha o pastor nas visitas, no evangelismo, se batiza, faz tudo.
Mas vamos ver esse Simão aqui. Ele creu, tanto que ele foi batizado. Mas vamos ver a sequência da história aqui. Como nós veremos a seguir, esse Simão pode ser chamado hoje como Simão, o protótipo do falso convertido. Simão, o protótipo, o modelo do falso convertido. Irmãos, o falso convertido, ele tem uma intenção errada. O falso convertido tem uma intenção errada. Vamos continuar lendo Atos agora do 14 ao 24. Preste atenção aqui na história, no desenrolar, que coisa interessantíssima. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, Samaria, receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Imagina só, se vendo Filipe agir, o homem já ficou perturbado, agora vendo que os outros apóstolos chegaram e puseram as mãos sobre eles, e eles foram batizados então e começaram a demonstrar os dons do Espírito Santo, esse Simão deve ter pirado. No verso 18 diz: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder. Ele queria o poder, achou que com dinheiro ele poderia conseguir o poder do Espírito Santo. Ofereceu dinheiro para os apóstolos, e olha que ele diz: concedei-me também a mim este poder. Para quê? O que ele queria? Para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Ele achou que poderia receber o poder de impor as mãos e as pessoas receberiam o Espírito Santo. Irmãos, é muito sério isso que nós estamos tratando nesta noite. Isso é muito sério, e nós temos que atentar para a palavra de Deus, o que ela nos diz aqui. No verso 20 diz: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Pedro deu assim como que uma bofetada no rosto de Simão, o mágico. Ele diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui vem a palavra: arrepende-te. Ou seja, nem tudo está perdido, Simão mágico. Se você se arrepender e realmente quiser mudar de vida, você até poderá, quem sabe, receber esse dom. Mas não é com esta tua visão material, nas coisas materiais, só no dinheiro, para você querer ter o poder de Deus, para ganhar mais dinheiro, que você vai ter. E hoje, infelizmente, o que é que nós assistimos aí no nosso meio? Falsos profetas se travestindo como evangélicos, como que cheios do Espírito, enganando as pessoas para ganhar dinheiro e enriquecendo a custa dessas pessoas. E os que não conhecem a palavra, irmão, estão sendo iludidos por essas pessoas, estão sendo enganados e arrastados para um abismo, porque essas pessoas, elas estão marchando para um abismo, julgando que só as coisas terrenas aqui importam. Pedro disse: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Aquilo que você está intentando no teu coração, os planos que você está fazendo de querer ganhar dinheiro, agindo em nome de Deus, se tu te arrependeres, talvez te seja perdoado. Deus vai sondar teu coração
e vai te perdoar, pois vejo que estás em véu de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Olha só, que convertido era esse? Que creu, que se batizou, que na hora que foi descoberto o interesse dele, nem ele encontrou vontade de se arrepender e de pedir perdão a Deus. Pediu que os outros orassem por ele, para que não acontecesse isso com ele. Mas o coração dele continuou duro. O coração dele não foi tocado. Esse homem não havia realmente experimentado uma verdadeira conversão. Orem por mim, então, já que o negócio é tão feio assim, orem. Quem sabe vocês orando, Deus ouça e não me venha isso. Mas era o coração dele que precisava ser transformado. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles não foram orar por ele, não. Isso é uma questão, o arrependimento é uma coisa que tem que partir da própria pessoa. O falso convertido tem uma intenção errada. Será que nós temos no meio evangélico muitas pessoas que são falsos convertidos? Nós não podemos julgar, mas pelos frutos a gente pode conhecer a árvore. Quando Simão observou os apóstolos impondo as mãos sobre os crentes para que eles recebessem o Espírito Santo, aí as suas verdadeiras intenções vieram à tona imediatamente. Shazam! Aquilo era magia poderosa e ele também precisava tê-la. Custasse o preço que custasse, ele estava disposto a pagar dinheiro. Pagar o preço, mas em dinheiro. Assim, ele cometeu um grande erro. Ele tentou oferecer dinheiro em troca do segredo, daquela capacidade sobrenatural. E como sempre acontecia, Pedro foi o primeiro a falar. Ele disse exatamente aquilo que Simão não queria ouvir, mas que precisava ouvir. Como acontece isso na nossa igreja, nas nossas igrejas, as pessoas vêm para ouvir aquilo que agrada o seu ouvido. O que é que Simão queria ouvir? Você acha o quê? Bom, me dá aí 10.000 denários e eu te concedo esse poder. Se os apóstolos fossem corruptos, eles teriam aceitado o dinheiro em troca disso. Mas e Deus? Será que seria de acordo com isso? O poder do Espírito Santo realmente estaria agindo naquela pessoa que julgou que com dinheiro se comprava? O preço para receber esse poder é outro, não é dinheiro. É uma vida consagrada, é um coração quebrantado, é jejum, é oração, é estar aos pés do Senhor, é ter realmente uma vida de conversão, é negar o seu eu, é tomar a cada dia a sua cruz para poder seguir Jesus. Esse sim, com certeza, o Espírito Santo passa a habitar nessas pessoas. Mas querer comprar com dinheiro, irmão, você está fazendo pacto com o cão. Vai receber talvez aí a força do inimigo para seguir enganando as pessoas. Mas basicamente foi isso que Pedro disse. Em outras palavras, ele disse a Simão que podia pegar o seu dinheiro e ir para o inferno, que lá era o lugar dele. Não tens parte neste ministério. Que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Vá para o inferno, que lá é o teu lugar. Pode sair do nosso meio. Tem muita gente, irmão, que está precisando ouvir isso. Saia do meio da igreja e vá para o inferno, que lá é o teu lugar. Paulo entregou alguém, Alexandre, para Satanás. Está entregue. Eu entreguei para Satanás, que tome conta dele. Estava no meio deles lá. Estava no meio deles. E deu tanto trabalho para Paulo que Paulo entregou ele para Satanás. E eu creio, sinceramente, nós não estamos mais em tempo de ficar brincando, não, de igreja, não, de brincar de crente, não. Jesus está voltando, irmão. E tem muita gente brincando aí, levando uma vida só de religiosidade mesmo. Outros correndo só atrás de efeitos e maravilhas e sinais produzidos pelo próprio homem, pela carne. A carne está reinando e as pessoas estão como que cegas,
só correndo atrás de revelação e revelação e disso, daquilo. E Jesus está voltando e a pessoa fica aí. Que a revelação maior é essa: Jesus está voltando, corre, te arrepende. Irmãos, assim porque Pedro faz essa repreensão tão condenatória, é que nos deixa literalmente admirados. Evidentemente o Espírito Santo o motivou a proferir aquela repreensão para Simão, para ficar registrado na Bíblia, para servir para nós nos dias de hoje, para nos alertar. Aqueles que procuram o Evangelho com outros interesses que não o da salvação que tem no Senhor Jesus, mas atrás de ganância, de ganhar dinheiro, essa palavra para essas pessoas. Simão, o mago, não era um cristão genuíno, e as suas ações provavam isso. E é isso que eu quero deixar muito claro: pelos frutos os conhecereis. Muitos no meio de nós não são cristãos genuínos, e as suas ações demonstram isso, que não tiveram um novo nascimento verdadeiro. Por quê? Como a música que nós cantamos no começo: desde o dia em que aceitei o Senhor Jesus, a minha vida logo se modificou. Claro que não é uma mudança radical da noite para o dia. Eu creio, eu vejo isso na minha vida, que é uma mudança que ela vai crescendo. Hoje eu me sinto melhor do que ontem, e eu acredito que amanhã eu vou estar melhor do que hoje, e depois de amanhã melhor do que eu vou estar amanhã, e assim por diante. Isso é uma conversão que vai transformando gradativamente. Então nós vamos num crescendo espiritualmente. Mas quando a gente observa o testemunho de muitas pessoas que estão no nosso meio, que se dizem cristãos, irmãos, elas estão caminhando assim, ó, ou então assim para baixo, ou estão na mesma direção, não sai nunca daquilo. São os mornos, né, da igreja de Laodiceia. Ou então estão descendo a ladeira. Estão descendo a ladeira, porque a cada dia, em vez de melhorar, essas pessoas estão piorando. Cadê a conversão? Cadê o novo nascimento? Cadê a vida com Cristo? Cadê o Espírito Santo que está habitando na pessoa? Queridos, observe atentamente o que se faz hoje no meio evangélico. Preste atenção. Hoje não são as pessoas que oferecem dinheiro, são os pregadores que pedem. São os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos obreiros e etc. Deus já colocou o dízimo, as ofertas espontâneas para a obra se manter, para o sustento das igrejas. Mas o homem sempre quer mais. Se Pedro adentrasse hoje em uma dessas igrejas, o que é que Pedro diria para esses falsos profetas, que cada vez querem arrancar mais e mais dinheiro, e termina o levantamento de oferta e inventa outra coisa, e agora é isso, e agora vamos para, quem é que pode dar 100 mil reais, 100 mil, ninguém dá, quem é que pode ofertar 80, e vai baixando 50, aí eles dizem que R$1 não dá, porque R$1 é do cão. Hoje os falsos profetas que estão pedindo dinheiro para as pessoas em troca do poder de Deus. Quanto mais você der para Deus, mais Deus vai te abençoar. Eu fiquei revoltado, eu fiquei indignado ouvindo um certo programa de rádio em que o líder de uma dessas igrejas que trabalha nessa forma, ele dizia: olha, se você me ajudar, se você for meu colaborador no programa de rádio que eu tenho como cobrar de Deus durante a noite, nas minhas orações: Deus, o Senhor tem que abençoar fulano, porque fulano está me ajudando a fazer os programas de rádio. Agora, se você não ajuda, como é que eu vou cobrar de Deus para Ele te abençoar? Agora, se você ajuda, se você colabora, se você participa, se você vai lá na minha igreja, na sua cidade, pega lá o cupomzinho, lá o carnezinho, e deposita no banco, eu tenho nas minhas orações como cobrar, exigir de Deus que Ele cumpra a parte dele, porque você cumpriu a sua. E eu fico pensando, quem este homem pensa que é para cobrar de Deus que Deus faça alguma coisa? Irmão, o negócio é feio, é sério.
se algum desses pastores estivessem lá naquele momento, se algum desses pastores de hoje estivesse lá assistindo Pedro falar com Simão, eles teriam chamado Pedro. Dizia: não, Pedro, vende a bênção, Pedro. Vende a bênção, Pedro. Como hoje, se você dá 100, Deus te dá 1000. Se você dá 50, Deus te dá 500. Se você dá R$1, vai criar vergonha, rapaz. Deus não quer miséria. E como tem gente trouxa, como tem gente cega que continua dando o seu dinheiro suado, vendendo às vezes a geladeira, a televisão, para queimar numa fogueira que diz que é santa, para fazer uma barganha com Deus, acreditando que porque ele está dando seus bens e tudo, que Deus vai recompensar, vai dar o dobro, o triplo. Conheço muita gente que não quer nem ouvir falar do evangelho hoje por causa disso. Conheço um rapaz, ele vendeu a moto. Ele tinha uma moto nova, ele vendeu a moto para botar na história da fogueira santa. Ficou a pé. Também não quis mais saber de igreja. Está desviado hoje. É sério. Uma jovem dizia um dia desses: eu não posso crer em Deus, pois eu peço e Deus não dá. E o que é que você pede, minha irmã? Eu peço para ser mais bem de vida, porque eu odeio esta vida que eu estou levando. E eu pergunto para você: qual é a sua intenção, meu irmão, minha irmã? Você está em uma igreja, você diz que aceitou Jesus, que se converteu, mas qual é a tua intenção com Deus? Eu lhe pergunto, meu irmão, você que está me ouvindo, o que é que você veio buscar? O que é que você vem buscar quando você vem participar de um culto? Segundo o falso convertido, ele só se sente bem com sinais e maravilhas. Ouviu? Vou repetir. O falso convertido só se sente bem com sinais e maravilhas. Os versos 13 e o 19. O 13 diz: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado o quê? Os sinais e os grandes milagres praticados. Ele era um falso convertido, e o que atraía ele era só esses sinais aqui. O que atrai o falso convertido são os sinais e maravilhas. E no verso 19, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O que ele queria era ter esse poder. Quanto ele ganharia com isso? Talvez muito dinheiro. Esse é o modelo do falso convertido. Simão, na verdade, ele não estava entendendo era nada. Para ele o que valia era a adrenalina, a emoção do momento. Ele queria estar em evidência. Em Mateus 7, do 15 ao 23, o Senhor faz alguns comentários contundentes sobre os falsos profetas e sobre como podemos detectar esses impostores, irmãos. Mas essas instruções, elas também se aplicam àqueles que não são cristãos genuínos. Volta para Mateus 7, o verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Olha só, Senhor Jesus foi quem nos alertou para isso. Lobos roubadores. Aqui o Senhor Jesus nos diz como detectar os falsos profetas, ou também qualquer profissão de fé que não seja genuína. Vamos continuar aqui no 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? No 23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos, queridos, são como Simão na sua profissão de fé, uma falsa profissão de fé. Chega na frente sem saber o porquê, ou foi o pai que incentivou, ou todos da sua idade estão lá naquela igreja. Uma coisa é certa: ele não entende dos planos de Deus para a sua vida. Ele participa indignamente da ceia, por isso tem tantos fracos e não poucos são os que dormem. É sério, meus irmãos, é sério. Simão diz que creu. Em quem? No que, eu pergunto? Um filho de Deus realmente nascido de novo, ele tem o Espírito Santo residindo dentro dele, e é impossível ele esconder. A macieira produz maçãs, e o Espírito Santo produz fruto na vida dos seus filhos. Quais são os gomos do fruto do Espírito? Mencionados em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto de quem realmente teve um novo nascimento. Por isso que eu insisto que a conversão, ela vai de forma crescente. Hoje eu tenho que ser melhor do que o que eu fui ontem. Eu não posso estar descendo a ladeira. Se Cristo vive em mim, cada dia eu tenho que ir melhorando mais. E as pessoas olhando para mim e vendo o fruto do Espírito na minha vida. Mas a gente olha para a pessoa e não encontra o fruto do Espírito, irmão. Tá certo que aqui e acolá a pessoa tem uma recaída, mas logo em seguida ela se recupera e ela procura se corrigir, deixa o Espírito agir na pessoa. Mas se você olha e a pessoa parece estar só descendo a ladeira, cada dia está pior. Meu Deus! A conclusão óbvia que nós precisamos tirar daqui é que se não há fruto, é porque não há raiz. Se observarmos as vidas daqueles que dizem serem líderes cristãos, ou simples cristãos ouvintes que sentam nos bancos, e nós não pudermos discernir os frutos, a presença do Espírito Santo, nós precisamos ter muita cautela com eles. Acautelai-vos dos falsos profetas. Certamente nós podemos estar enganados na nossa avaliação espiritual dos outros, de modo que nós não devemos nos colocar na posição de juízes das outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos ensina a discernir essas questões. Em outras palavras, não pense que uma pessoa é cristã com base unicamente na profissão de fé que elas fizeram. Não pense. O exemplo de Simão, ele derruba todo e qualquer argumento em contrário. Não é porque o irmão está dentro da igreja, que está batizado, que ele é cristão. Porque a palavra diz que tem joio e tem trigo, e assim vai ser até o final. Amém? Fica claro entender a questão do joio. Cabe a nós refletir. Eu não quero ser joio. Então dá lugar ao Espírito Santo agir na nossa vida. Você entende o plano de Deus? Você entende o amor de Deus? Porque o falso convertido também só dá se for para receber. Em Atos 8, verso 18. Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. O falso convertido também só dá se for para receber. Ele queria dar o dinheiro para receber o poder. Por que tem tanta gente que corre para esses lugares onde fazem negociatas com Deus? Ele dá o dinheiro visando em receber alguma coisa.
como se Deus fosse um negociante, como se as bênçãos do Senhor pudessem ser negociadas por dinheiro. A Igreja Católica entrou nessa aí, na era das trevas, quando começou a vender indulgências. Vendia as indulgências para as almas saírem do purgatório e ir para o céu. Dá para receber. Quanto mais dessem, mais as almas estariam subindo, misericórdia, do purgatório para o céu. Irmãos, negócio é coisa do mundo capitalista. Quando nós fazemos um negócio, nós sempre gostamos de lucrar. Ninguém trabalha, por exemplo, ou vende alguma coisa para perder dinheiro. A Assis vende carne. Se tu comprar 1 quilo de carne lá por R$10, tu não vai vender por 5. Tu quer lucrar, tu vai vender por 12, por 13. No mundo capitalista, a gente está trabalhando para poder lucrar, para poder sobreviver. Mas isso é no mundo capitalista. Você nunca ouviu um pastor neopentecostal pregar assim: você dá 100 e vai receber 10. Nós gostamos de lucrar. Então ele diz: você vai dar 50 e vai receber 500. E os trouxa correm, vão lá e jogam o dinheiro na fogueira, e é queimado mesmo. E ele vai queimar depois no fogo do inferno, porque ele está querendo fazer negócio com Deus, que nem o Simão, o mágico aqui, queria fazer. Queria dar dinheiro para receber em troca o poder de Deus. Irmãos, se nós enxergarmos Deus como um negociante, nós nunca teremos comunhão verdadeira com Ele. Nós seremos falsos convertidos. Deus já te deu seu Filho Jesus. Deus já restaurou a tua vida. Deus já te deu uma esperança para o futuro, que é mais que nós vamos cobrar de Deus. Quem sou eu para chegar e dizer: eu vou na minha oração, eu vou cobrar de Deus que Ele tem que te ajudar, porque você ajudou aqui ao programa de rádio. Eu ouvi isso no programa de rádio, irmão. O líder dessa igreja aí dizendo isso. Eu de noite, na minha oração, eu tenho como exigir de Deus. Eu coloco Deus contra a parede, porque Deus fica sem ação. Não vai saber o que me dizer, porque você fez a sua parte. Eu digo: Deus, Ele me ajudou, então tu tem que ajudar Ele, Deus. E Deus te ajuda, como se Deus fosse assim, uma varinha mágica, alguma coisa na mão desse líder dessa igreja. Eu fico indignado quando eu ouço aquilo ali. Eu fico para não viver. Meu Deus do céu. Irmão, as bênçãos são negociadas. Não pense, irmão, que só porque a pessoa diz em nome de Jesus, está certa. Então, muitos virão em meu nome, diz o Senhor, farão sinais e maravilhas. Não creiais. Deus nos deu um cérebro e espera que façamos bom uso do nosso cérebro. Em 1 João capítulo 4, os versos do 1 ao 3 diz o seguinte: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O diabo sabe o que está fazendo e é um especialista em usar a natureza humana contra nós mesmos. Irmãos, a sua principal arma é o engano, a enganação. Ele não quer que você conheça a verdadeira essência de Deus. Por isso tem muitos cristãos que vivem enganados. E a nossa responsabilidade como cristãos é estar atentos contra aqueles que vêm como lobos, disfarçados de ovelhas, e alertar aos outros crentes para isso. Irmão, não caia nessa. Por último, o falso crente não quer adaptar a sua vida ao Evangelho. Ele quer que o Evangelho se adapte à sua vida. Atos 8, os versos do 20 ao 24. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. E aqui você vê o que eu acabei de afirmar. O falso crente não quer adaptar a sua vida ao Evangelho, ele quer que o Evangelho se adapte à sua vida. Que no verso 24, ele recebendo o conselho de Pedro, o que ele respondeu?
rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eu não quero fazer, eu não quero me adaptar. Vocês orem aí por mim, porque eu não vou me arrepender, eu não vou buscar o perdão de Deus. O Evangelho que se adapte ao meu modo de viver. Eu não vou adaptar o meu modo de viver ao Evangelho. Irmãos, Simão não queria pagar o preço do seguimento. Ele queria pagar o preço para fazer a sua própria forma de seguimento. Se Deus me ama, Ele me aceita do jeito que eu sou, e por isso eu vou continuar do mesmo jeito que eu era. Errado. Não é assim. Está errado. Deus me ama, fez tudo. Se a partir disso eu o amo, então eu farei a sua vontade. Amém? Porque as igrejas que pedem dinheiro crescem mais do que aquelas que pedem vida com Deus. Por quê? Você já parou para pensar? Por que será que as igrejas que pedem dinheiro crescem mais do que aquelas que pedem vida com Deus? Por quê? Porque é mais fácil pagar do que comprometer-se. E muitos são os que preferem continuar se enganando e se iludindo. Vai lá, ele paga, pagou. Agora aqui nós cobramos vida com Deus. Por isso está vazio. Quem quer pagar este preço? Quer pagar? Você está aqui, você quer. Você quer. Eu quero ter vida com Deus, e eu vou pagar o preço, porque Jesus pagou o preço por mim, por você. Eu não posso pagar. Eu quero ter vida com Deus. Não é com dinheiro que eu vou comprar as bênçãos de Deus para a minha vida. Irmão, a maioria das crianças gosta de doce. Se eu lhes oferecer a opção de escolher o que elas querem uma refeição, a sobremesa provavelmente será a primeira prioridade. E essa pequena característica da natureza humana nos faz rir. A Evelinha sai da escola, ganhou lá um pirulito, e ela sai comendo pirulito. Minha filha, não coma pirulito, você vai almoçar agora, você vai perder o apetite. Mas criança é assim. Se ela puder escolher, ela vai escolher aquilo que é mais gostoso, que é mais fácil. E isso nos faz rir, mas é um fato soberbo compreender que nunca superamos esse desejo pelo prazer. Se puder escolher, a vasta maioria de nós sempre optará por aquilo que dê satisfação, em vez de escolher o trabalho e as dificuldades. Se puder escolher, eu quero que me dá prazer, não que me dá trabalho nem dificuldade. Uma certa pessoa de uma igreja teve a oportunidade de lucrar indevidamente em seu trabalho. Estava tudo camuflado, ninguém poderia descobrir. As pessoas inclusive apoiavam ele nesse aparente bom negócio. Sabe por quê? Porque igualmente lucravam com a generosidade do irmão, auxiliando os planos do pastor daquela igreja. Então faziam vistas grossas às origens do dinheiro. Mas e Deus? E Deus? Quer dizer que se chegar um traficante aqui, eu aceito ele do jeito que ele é, porque ele vai engordar o dízimo, eu vou poder construir um monte de coisa e não vou cobrar dele que deixa aquilo ali? Que ele mude de vida? Que ele se arrependa do que ele está fazendo, destruindo outras vidas com o tráfico de drogas? Não me importa. Se ele estiver contribuindo com muito dinheiro aqui para a igreja, ele é bem-vindo, irmão. E Deus? E Deus? Deus exige a coisa certa. O que deveria fazer então essa pessoa? Seguir os conselhos do homem ou de Deus? Perdeu uma boa quantia de dinheiro, mas seguiu os conselhos de Deus? Faltou na terra, irmão, sobrou nos céus. Isso é desprendimento, isso é fé, isso é alegria de fazer o certo, isso é comprometer-se com o reino certo. Não é se comprometer com o reino terreno, é se comprometer com o reino de Deus. Nem o dinheiro compra isso. Os Simões desse mundo não se importam com isso. Os Simões desse mundo, eles estão cheios de negócio sujo e fazem tudo pelo dinheiro, pelo aparente status e poder diante da sociedade e até da igreja. Por causa dos seus altos dízimos, são tolerados e paparicados dentro de muitas igrejas. Mas, irmão, eu preciso lhe dizer que pecado é pecado e deve ser denunciado. Se a origem do dinheiro é ilícita, nós devemos nos calar diante do pecado?
como é que você tem sido, meu irmão? Pelos frutos os conhecereis, diz Jesus. Por que fruto você é conhecido? Qual é o fruto da sua vida? Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São os frutos do Espírito. Em Efésios 5, de 3 a 7 diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Está aqui o conselho. Se a pessoa está conhecendo a palavra, por que vai continuar sendo participante com eles desta mesa? Efésios capítulo 5, versos do 11 ao 14, eu estou concluindo. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quantos estão como que dormindo dentro das igrejas e não despertaram ainda para um novo nascimento, para uma verdadeira conversão? Existem muitas outras características de um falso convertido, mas a característica do verdadeiro convertido é essa: ele ama a Deus sobre tudo, e ele procura amar o próximo como a si mesmo. Como termina o nosso texto que citou o episódio de Simão o mágico em Atos 8, 25? Os discípulos, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. É o que nós devemos continuar fazendo, pregando a verdadeira palavra, levando a palavra verdadeira às pessoas, levando a verdadeira salvação, evangelizando aqueles que encontraram pelo caminho e alertando aqueles que estão seguindo os falsos profetas. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa caminhada difícil. Marcos Antônio, falso profeta. Programa Momentos com Jesus. Falar em nome de Deus e afirmar para alguém que foi Deus quem falou. Mentir em nome de Deus e dizer que foi Deus quando Deus não mandou. Só pra dizer que é profeta de Deus e receber elogio de alguém. Mente em nome de Deus e em nome de Deus diz o que não convém. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor.
Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou, dizendo aflito que ele quer ouvir e ainda diz que foi Deus. Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Antigamente era apedrejado aquele que assim agia. Se a profecia falhasse, esse profeta morria. Mudou a dispensação, Deus deixou para o final. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza, irmão, é fatal. Programa Momentos com Jesus.